Cara, Jujutsu Kaisen voltou, mas agora é com aliens. No ano de 2086, uma nave enorme surge na órbita da Terra. O povo de Shimuria aparece trazendo 50 mil refugiados do seu planeta, e o líder pretendia pousar nos Estados Unidos. Mas o direito de negociação diplomática pertencia ao Japão. E o mais estranho é que esses aliens já sabiam sobre a energia amaldiçoada. Isso porque eles também tinham um poder semelhante. A cena corta e nós vemos o Yuto Kotsu com a sua netinha, Yuka. Ele entrega para ela um anel, um verdadeiro tesouro de família. A Yuka se surpreende dizendo: "Vovô, você nunca tirava esse anel do seu dedo?" E aí o Yuta diz: "Você é muito sapeca. Yuka, esse anel vai te proteger, até você se tornar uma grande feiticeira, então dê o seu melhor." E poucos anos depois, quando a Yuka fez 10 anos, o Yuta morreu. Nos é contado que desde que a sua esposa Maki morreu, alguns anos atrás, ele tinha perdido seu ânimo. A Yuka ficou lá por todo o velório, até que ela deita em cima do túmulo do seu avô pensando: "Eu também vou ser forte. Forte como você, vovô." Corta a cena e nós vemos a mãe da Yuka. Ela diz: "Devolva o anel, ele pertence ao seu irmão, Tsurugi." A Yuka começa a gritar: "Esse foi o presente do vovô, eu não vou entregar." A mãe dela responde: "Esse anel é um item amaldiçoado da família Gojo, e ele é mais adequado pro seu irmão." Logo após isso, nós vemos que o anel já tá com o irmão dela. Ela vai até o irmão tentando pegar de volta, mas o Tsurugi ele não devolve, ele não cede. Ela tenta pegar de volta, mas aí ela acaba machucada, e aí ela começa a chorar pensando: "Esse anel ele não é só dele, eu vou ficar mais forte, e também vou ser digna." Mano, a Yuko Kotsu cresceu e ela tá caçando sequestradores junto com seu irmão e com um alien disfarçado. Nós voltamos um pouco no tempo e aí vemos duas pessoas jogando um jogo retrô de tiro. O garoto maior diz que o garoto menor é bem ruinzinho jogando, e o menor explica que é porque ele só pode jogar 1 hora por dia. Já os amigos dele podem jogar o quanto quiser e também podem até gastar dinheiro com jogos. O garoto menor ele acaba perdendo e seu personagem morre. E aí o garoto maior diz: "Você não deveria estar jogando jogos assim, já que esse tipo de jogo envolve morte." E aí o garoto menor responde: "Ah não, isso aí é normal, não é nada demais." Ouvindo isso, o garoto maior diz: "Bom, se é normal, então não teria problemas se você acabasse assim também, não é?" E ao que dá a entender, esse é o cara que a Yuka tá procurando. Hoje a Yuka tem 16 anos e o Tsurugi tem 17. Eles investigam um caso de sequestro de crianças para serem usadas como fonte de energia, mas eles não estão sozinhos. Ao lado deles tem um feiticeiro com um grau mais alto e também tem um inspetor chamado Maru, que é um alien disfarçado. Eles comentam sobre o sequestro e aí a Yuka diz: "Um feiticeiro estrangeiro? Isso é bem raro." O Maru confuso pergunta: "É mesmo?" E aí ele explica que a energia amaldiçoada é específica dos japoneses, por isso o feiticeiro só nasce no Japão, com exceção do Maru e algumas poucas outras pessoas. O Tsurugi fica irritado dizendo: "Peraí, esse cara não sabe nem disso? É arriscado demais levar ele junto pra missão." Mas aí a Yuki insiste, ela diz que é só investigação, não tem nada demais. Enquanto os dois discutem sobre deixar o Maru pra trás caso encontrem o mestre de maldições, o Maru fica meio na dúvida e pergunta: "Mestre de maldições?" E aí ele fica enchendo o saco, tentando saber o que é o mestre de maldições. A Yuki e o Tsuguri, que já estavam discutindo, começa a gritar: "Mestre de maldições, são feiticeiros jujutsus do mal, e se você não ficar quieto, a gente vai te largar aqui." E aí ouvindo eles falarem daquele jeito, o Maru fica meio assustado pensando: "Que selvagens, eles falam bem mais alto do que eu." Logo depois, a gente descobre a verdade. O Maru foi enviado para observar os feiticeiros japoneses, em nome das nações signatárias. O Maru começa a pensar: esses terráqueos, será que nós podemos coexistir? Cara, a Yuki e o Tsurugi estão discutindo os detalhes da missão. O Maru olha pra eles e diz: "Eu vou julgar com meus próprios olhos quem vocês são." Mas por dentro ele pensa: terráqueos que têm as mesmas habilidades que nós. Será que nós podemos coexistir? Logo depois ele fala pra Yuki e pro Tsurugi pra eles não contarem com ele, já que ele recebeu ordens pra não interferir. Na hora, os dois correm um pra cada direção, largando o Maru pra trás. A Yuka diz: "Esse seu jeito arrogante superior me irrita." E aí o Tsurugi fala: "Não é como se você fosse um convidado de estado." O Maru fica totalmente sem reação vendo aquilo, até que ele decide sentar e ficar só existindo ali. Um tempo se passa e a Yuka volta. Ela fala: "Não chora por algo bobo assim. Parece até que nós somos pessoas ruins." Maru olha pra ela chocado pensando: "Como assim? Ela não acha que fez nada de errado?" Logo depois, eles vão até uma loja de takoyaki. Ela oferece takoyaki pra ele. Ele come felizão. E aí a Yuka fala: "Tá, mas você vai me devolver o dinheiro depois, tá bom?" E spoiler, ele não vai fazer isso. Depois disso, eles começam a conversar. E aí o Maru comenta que ela e o Tsurugi são bem parecidos. A Yuka diz: "A gente não tem nada a ver. Ele roubou meu tesouro, roubou o anel do meu avô. E agora ele usa ele como colar." Ela explica que aquele anel é a herança da família Gojo. Ele é entregue pra feiticeiros habilidosos. Era pra ser dela, mas os pais dela entregaram pro Tsurugi. O Maru pergunta: "Uau, ele é tão incrível assim?" A Yuka responde: "Não, ele não é nada demais. Até o Uzami disse que estamos no mesmo nível. A única coisa que muda entre nós é a idade. E ele só treina aquele corpo como se fosse um maníaco. Ele vive exibindo sua força pra eu não conseguir pegar o anel de volta. Mas ele nem tem lembranças com o vovô, e eu tenho me esforçado tanto." O Maru então abre um sorriso e diz: "Tá bom, então vamos resolver isso juntos. Vamos mostrar pra todo mundo como você é incrível." Cara, a Yuko Kotsu mostra que não tá ali só pra reclamar. E aí
aí ela manda uma sacada genial na investigação. A Yuka e o Maru decidem começar a investigar sozinhos, mesmo que seja proibido, já que o feiticeiro não pode lutar sozinho e o inspetor só tá ali pra olhar. Mas a Yuka tem uma ideia, convencendo o Maru. Depois o Maru fala, se eu não usar energia amaldiçoada tá tudo bem, ninguém vai perceber. Então os dois começam a investigar, andando por toda aquela área que as pessoas desapareceram. O Maru fica extremamente cansado, porque não encontrou nenhuma pista. E aí a Yuka fala, é claro, alguém sem prática não ia conseguir encontrar nada mesmo. Depois ela ativa uma pulseira que projeta um holograma. Ela começa a pedir pro Maru escolher as direções. Depois de um tempo, o Maru percebe algo. Ele pergunta, ei, o que você estava escrevendo antes? E aí a Yuka mostra exatamente as direções que o Maru tinha escolhido. Parecia até que ela tinha adivinhado. O Maru fica impressionado, mas depois ele diz, mas peraí, e daí? Isso aqui não é hora de ficar brincando. E aí a Yuka grita, cala a boca, deixa eu explicar. Ela conta que aquelas ruas que eles estavam andando estavam sobre uma indução visual amaldiçoada. A Yuka explica, as pessoas que andam sem rumo seriam puxadas para a rota que o feiticeiro planejou. E talvez seja essa a condição para ativar a barreira. O Maru fica indignado, dizendo, isso é perfeito para sequestrar crianças. Isso é imperdoável. Mas logo depois ele sorri. Ele fala, Yuka, isso é incrível. Agora todos vão poder rever os conceitos sobre você. A Yuka tenta não se gabar, dizendo, para, qualquer um ia perceber se fosse intuitivo. De repente, o Tsurugi aparece bem atrás dela, assustando o Maru. Ele pergunta, ei, onde vocês estavam matando o tempo? Acontece que ele nem se lembrava que tinha deixado o Maru pra trás. Além disso, o Tsurugi já tinha percebido aquela barreira, e aí ele avisa pra eles não avançarem mais. Ele diz que vai buscar umas ferramentas, e aí assim que ele sai dali, o Maru pede perdão pra Yuka. Ela diz, relaxa, não é como se fosse sua culpa. Você não tá deixando essas coisas te afetarem demais, não? E aí que o Maru começa a se abrir. Ele diz, então Yuka, eu tenho um irmão gêmeo. Nós nunca nos demos bem. Eu tentei várias vezes fazer as pazes com ele, mas ele sempre me chamou de inútil. Ouvindo isso, a Yuka fica pensando, de certa forma, até que eu entendo ele. O Maru confessa que ele queria resolver os problemas do anel, pra que ela e o Tsurugi se dessem bem. Ouvindo isso, a Yuka diz, só porque as coisas deram errado entre você e seu irmão, você vai projetar isso na gente? Brigas entre irmãos são bem normais. Ouvindo aquilo, o Maru fica em silêncio por alguns segundos. E aí ele pensa, meu Deus, ela não entende as sutilezas do coração. E é aí que o Tsurugi volta, levando eles até um beco. Mas eles mal sabem que o perigo real tá só começando. Mano, do nada, uma criança é engolida pelo mestre de maldições, bem na frente da Yuka e do Tsurugi. O grupo da Yuka tava bem na frente de um beco, pretendendo bloquear o caminho, para que as condições da técnica de barreira não sejam mais cumpridas. Eles estão ali bloqueando bem de boa, até que do nada uma criança passa correndo para dentro da área. O Tsurugi rapidamente age e começa a correr em direção àquela criança, tentando impedir que ela entre. Mas do nada, mãos gigantes aparecem, agarram aquela criança e somem em segundos. O Tsurugi começa a pensar, merda, esse mestre de maldições deve estar no nível bem alto. Ele conseguiu incluir teletransporte espacial numa técnica de barreira. Logo ele decide ir atrás daquela criança e manda o Maru e a Yuka avisarem o Uzami. A Yuka recusa, ela diz, peraí, eu também vou. O Tsurugi diz, não, você não pode ir. Eu preciso ir sozinho pra provar que eu sou mais forte do que você. Ouvindo aquilo, a Yuka diz, o quê? Nem ferrando, é claro que eu vou junto. E aí, no mesmo instante que a Yuka se aproxima do Tsurugi, ficando lado a lado com ele, ela sente um arrepio na espinha. Aquela técnica amaldiçoada pega o Tsurugi, deixando apenas a espada pra trás. O Maru olha assustado, perguntando, o quê? Por que sua espada ficou aqui? E aí a Yuka explica, ferramentas com energia amaldiçoada são repelidas. O Tsurugi, ele não tem energia própria, ele só usa armas. O Maru percebe o perigo, ele diz, peraí, isso aqui é muito ruim, ele foi salvar a criança, mas ele deixou a espada pra trás, agora ele não vai conseguir. A Yuki então faz uma piada dizendo, parece que o caçador virou a caça, não é? O Maru responde, peraí, mas isso não é hora de falar isso. A Yuka responde, tá tudo bem, como meu irmão disse, a gente só precisa reportar pro Uzami e depois vazar. E aí o Maru fica sem entender, ele fala, peraí, como assim, a gente não vai ajudar? A Yuka responde, não, pra onde a gente iria? E aí o Maru fala, peraí, eu tenho um plano, se tudo der certo a gente consegue identificar o local. Só que a Yuka não tá botando fé. Ela diz que tá com zero motivação pra ir atrás do irmão dela. O Maru fica sem entender por que ela tá agindo daquele jeito diante de uma situação tão importante. E aí ela diz, você não ouviu? Ele tava praticamente me jogando na merda. Mas ele não esperava perder a espada, não é? Bem feito pra ele, aquele patético. O Maru acha que ele tá entendendo mal o que ela tá querendo dizer. Ele imagina que se eles forem entrar em contato com o Uzami, ele vai vir na hora. Mas a Yuka diz que não, que ele já não tá mais em Tóquio. E que algum outro feiticeiro disponível provavelmente vai aparecer. Mas aí o Maru ouvindo aquilo, ele diz, não, assim não dá, a gente precisa ajudar. E aí que começa uma discussão. O Maru diz, se ele morrer, você vai se arrepender. Ele é seu único irmão, nunca amaldiçoe ele. A Yuka responde, você mal conhece a gente, e você já quer meter seus ideais? O Maru fala, qual o problema em depositar meus ideais em alguém se as pessoas não corresponderem? A dor é só minha. Eu ainda não desisti do meu irmão, então você também não pode desistir do seu. Aquelas palavras atingem a Yuka em cheio, e aí ela respira fundo e responde, não, eu não vou ajudar ele, eu vou dar uma surra nele. E é aí que a gente corta a cena pro Tsurugi preso diante daquele mestre de maldições. Cara, aquele mestre de maldições acaba de revelar pro Tsurugi que os aliens chegaram, e o Tsurugi
Tsurugi nem imaginava. A gente volta um pouco e aquele mestre de maldições revela pro Tsurugi que ele usou o formato de grade nas ruas para poder criar sua barreira. O Tsurugi pergunta, você não acha que fazer isso perto de uma escola Jujutsu é loucura? E aí o mestre de maldições fala, cara, você é o único idiota aqui, você que tá preso. O mestre de maldições revela que seus negócios já acabaram e que logo ele vai estar caindo fora dali. Ele pergunta, você é o feiticeiro do Jujutsu, não é? Então você já deve estar sabendo. O Tsurugi fica meio em dúvidas e aí o mestre de maldições pergunta, o quê? Você não sabe mesmo? E aí o Tsurugi fala, o que que é? Fala logo, cara. Então o mestre de maldições diz, bom, os aliens chegaram. O Tsurugi olha pra ele e diz, cara, você é maluco, eu achei que você fosse mais inteligente. Mas aí o mestre de maldições continua. Ele fala, cara, eu tô falando sério. Estão falando que essa invasão foi classificada como incidente de grau especial. Chega até mesmo a ser comparável ao Sukuna, de 68 anos atrás. Ouvindo aquilo, o Tsurugi grita, o quê? Isso é impossível. Aquele monstro foi o que deu origem ao Marco Zero. Mas o mestre de maldições continua, falando sobre o Tratado Paranormal de Kyoto, sobre as distorções culturais inevitáveis e sobre uma possível guerra de subjugação colonial. Ele diz que provavelmente, com essa missão diplomática e a guerra, a máscara do Japão vai ser arrancada. Ouvindo isso, Tsurugi pergunta, o que você tá querendo dizer? O mestre de maldições diz, você lembra daquele ataque terrorista Jujutsu de 68 anos atrás? O famoso jogo do abate? Aquele foi o gatilho pro estabelecimento do tratado, mas os feiticeiros como Satoru Gojo e Yuji Tadori que pacificaram aquilo, eles ainda estão aqui hoje no Japão? Quando a fragilidade atual dos feiticeiros foi exposta pro mundo, o falso negócio da nova energia vai chegar ao fim. Isso significa que o valor das pessoas sequestradas também vai acabar caindo. Então nosso negócio vai por água abaixo. E por isso, o meu plano vai se lucrar um pouco com isso. Você, Tsurugi, você vai ser leiloado. Ouvindo isso, Tsurugi entende o porquê que o mestre de maldições não quer matar ele. Porque ele acabou de se tornar uma mercadoria. Logo depois, o mestre de maldições mostra todas as suas vítimas, todas ainda vivas, só que inconscientes e prontas para serem vendidas. Vendo aquilo, Tsurugi fica irritado e provoca ele, dizendo que ele é um adulto patético, igual os que não conseguem arrumar emprego. O mestre de maldições não perde a paciência, anda até o Tsurugi e começa a chutar ele. Ele grita rindo, pode gritar à vontade, ninguém vai vir aqui te salvar. Mas nesse exato momento, uma porta explode, e aí ela é jogada diretamente naquele mestre de maldições. Os dois olham pro lado, percebendo que quem fez aquilo foi justamente a Yuki Umaru. Mano, o Maru não deveria ter feito isso, mas ele acabou de mostrar sua habilidade. Um pouco antes, a gente vê aquela porta sendo jogada em direção ao mestre de maldições. E aí a Yuki e o Maru aparecem pra salvar o Tsurugi. Parece que o Maru usou uma habilidade de ressonância pra conseguir achar ele. Ele pergunta, vocês dois são irmãos de sangue, não é? Então vou usar minha técnica amaldiçoada pra harmonizar você com o mundo. Ela vai buscar a pessoa que esteja em equilíbrio com você. Ou seja, a gente vai conseguir encontrar o Tsurugi. A gente volta pro Maru desamarrando o Tsurugi. A Yuka olha pra ele e fala, irmão, eu te desafio pra um duelo. E aí ouvindo aquilo, o Maru fica sem acreditar. Ele fala, o quê? Como assim? Agora? Rapidamente, os dois começam a trocar golpes. É uma trocação frenética, mas aí o Tsurugi acaba vencendo. A Yuka cai no chão chorando, pensando, eu sabia, ele é forte demais. Eu sempre soube disso muito bem. Ele sempre dá o seu melhor. Depois ela enxuga suas lágrimas e se recompõe muito rápido. Ela olha pro mestre de maldições, apontando seu dedo e diz, desista, seu desgraçado. E aí ela bate palmas, usando sua habilidade, garras da mandíbula canina. Rapidamente, ela avança pra cima do mestre de maldições, e aí ela acerta um golpe cortando o braço dele. O mestre de maldições percebe o perigo naquela habilidade, então ele usa um teletransporte pra aparecer bem atrás da Yuka. E aí ele contra-ataca ela. Ela se defende daquele ataque, e aí ela percebe que em um instante ele estava atrás dela e com uma arma na mão. É como se ele também tivesse aplicado uma barreira por toda aquela sala. O Tsurugi decide ajudar, então ele pega sua espada amaldiçoada, a Honoyagi. Faíscas começam a aparecer. Elas são geradas pelo choque da bainha com a guarda que são infundidas na lâmina. O mestre de maldições pensa, espera, que som é esse? E aí em um instante, o Tsurugi usa o novo estilo da sombra, Bato. As chamas daquela katana fazem todos os talismãs que aquele mestre de maldições colocou serem queimados. E aí a Yuka aproveita aquela brecha pra acertar um golpe na barriga daquele mestre de maldições, fazendo ele ser jogado pra longe, cuspindo sangue. Mano, o Tsurugi e a Yuka acabaram de fazer um combo em cima daquele mestre de maldições. O Tsurugi então se senta ao lado da irmã e fala, você ficou mais forte, mas eu vou dar meu máximo pra poder te devolver o anel logo. Quando ele fala isso, a gente tem um flashback de quando o Tsurugi tinha 7 anos. Apesar da Yuka ser bem ligada ao avô Yuta, o Tsurugi era muito ligado com a avó dele, Maki. Um dia ela disse pra ele, Tsurugi, você é bem parecido comigo. Você fica mais forte através da perda, mas tome cuidado, isso é uma lâmina de 2 gumes. O Tsurugi não entende o que ela quis dizer com isso, e aí ela explica, o que eu quero dizer é que deixar algo pra trás também é importante. A gente corta pra cena pro dia que a Yuka ganhou o anel, e aí o Tsurugi imediatamente ele ficou com ciúmes e quis um também, mas a Maki disse, você não precisa disso, aquele é só um amuleto contra maldições, mas você Tsurugi, você é forte, e ouvir aquelas palavras da pessoa que ele mais ama deixou ele extremamente feliz, até chegar o dia que mesmo anos depois, mesmo sem querer, os pais deles forçaram ele a usar aquele anel. Ele tentou recusar, mas eles disseram que não, que ele precisa usar aquilo, porque isso foi a decisão da família Gojo, e a vontade dele não importa. E aí naquele dia, ele correu muito e
chorou. Ele jurou ficar tão forte que um dia ele poderia devolver o anel para sua irmã e também fazer todos dizerem por conta própria que ele não precisa daquele anel e reconhecerem que ele foi treinado pela pessoa mais especial na vida dele, a sua avó, Maki. De volta pro presente, a Yuka olha pro irmão dela e pergunta: peraí, o que você quis dizer com isso? Mas antes que eles consigam se resolver, o mestre de maldições, ele começa a tentar levar aquelas crianças usando suas habilidades. O Tsurugi e a Yuka tentam impedir, só que aquele mestre de maldições fala: eu já consegui um comprador. De repente, o Maru retira seu tapa-olho e aí ele revela o seu terceiro olho na testa. Aquela técnica alienígena faz o vilão cair inconsciente. E aí a Yuki e o Tsurugi olham pra ele em choque e dizem: Maru, não me diga que você é um alien. Cara, imagina só você tá na reunião que pode decidir o destino da Terra inteira e um dos convidados é um alien de nível Sukuna. Lá no Instituto de Ciências de Kyoto, o Uzami tá com seu auxiliar, Mino. O Mino pergunta nervoso: Uzami, você vai mesmo ignorar a quarentena? E a avaliação de risco do Ministério da Saúde? Isso pode gerar infecções ou até mesmo algo pior. Uzami responde firme: nós não temos nenhuma informação sobre eles. Nem religião, nem idioma, nem história, nada. Se a gente tratar esses aliens só como portadores de doença, vamos acabar declarando guerra sem querer. O Mino fala: tá bom, mas e as normas dele? Até mesmo uma forma de cumprimento errada pode gerar problemas. E aí o Uzami responde: é verdade, mas a gente vai ter que deixar isso na mão da sorte. Eles entram na sala de reuniões e minutos depois os aliens chegam. O da frente se apresenta como o Jabaroma e o de trás é o Cross, irmão do Maru, que na verdade é o assistente do Jabaroma. Os aliens agradecem por serem bem recebidos pelos feiticeiros Jujutsus e o Jabaroma estende sua mão com um sorriso. Logo o Uzami corresponde com firmeza, também abrindo um sorriso. O menino lá atrás se apresenta meio sem jeito, dizendo que é apenas um subordinado, mas ele fica chocado pelo fato dos aliens já saberem falar japonês fluentemente. Eles vão até uma mesa redonda e o Uzami começa a pensar consigo mesmo, que é como se tudo fosse uma provocação, porque o Japão não cooperou, então eles estão sem ajuda internacional. A primeira coisa que os aliens fazem é um pedido inesperado. Eles querem que o representante deles também participe dessa reunião. O Uzami aceita sem hesitar, ele fala: claro, por que não? Mas o Jabaroma avisa que esse representante ele vai vir desarmado e pedem para eles não interpretarem a chegada dele como modo de hostilidade. Logo depois, esse alien entra na sala e só a presença dele faz o Uzami e o Mino tremerem. Cara, um alien de nível Sukuna acaba de entrar na reunião, deixando o Uzami e o Mino tremendo de medo. Depois daquela reunião, o Uzami e o Mino se sentem exaustos. O Mino pergunta assustado: Uzami, eu ainda tô vivo, não tô? O Uzami fala: sim. E aí o Mino diz: não, aquilo não dá, aquilo não pode ser permitido. Um alien de nível Sukuna, isso é mesmo real? O Uzami pensa um pouco e diz: se ele quisesse, ele podia derrubar um país inteiro. Então no momento só nos resta dizer: obrigado por não nos invadir. Além disso, nos é revelado que foi naquela reunião que eles exigiram que um dos aliens se passasse por humano, para poder acompanhar nas missões da escola Jujutsu. A cena muda e aí a gente vê aquele momento que aquele alien de nível Sukuna tá bem atrás do Cross. Logo depois, o Mino questiona a decisão de dar logo essa missão pros irmãos Okotsu. Eles até são bons feiticeiros, mas são jovens demais. O Uzami responde que até então esses aliens não são invasores. Pelo menos é o que dizem, que eles alegam ser apenas refugiados. Eles relembram do passado depois do incidente do Sukuna. Todo o Japão se apoiou demais no tratado de segurança, e isso gerou muito nacionalismo dentro dos Estados Unidos. E aí o Uzami diz que eles não podem repetir mais uma vez esse erro. O Mino logo concorda, ele fala que eles precisam avançar pela diplomacia. Se eles tratarem os aliens como uma ameaça, a população vai acabar se agitando, e a conclusão vai ser todo um conflito armado, e tudo isso pode acabar gerando uma guerra tremenda, e isso é algo que eles precisam evitar a qualquer custo. O Uzami bate no seu próprio peito e diz: o verdadeiro objetivo tem que ser a convivência. Compreender o coração dos aliens não é uma tarefa para políticos do passado, e sim para a nova geração. Cara, os feiticeiros Jujutsu estão tentando de todo jeito evitar uma possível guerra contra os aliens. Em outro lugar, a Yuka conversa com o Tsurugi, e o assunto é a conversa dele com aquele mestre de maldições. O Tsurugi conta que o mestre de maldições falou para ele que a diplomacia ficou nas mãos do Japão, e que esse caso foi classificado como nível Ryomen Sukuna. A Yuka fica pensativa, pensando: Ryomen Sukuna foi a mesma maldição que deixou a cicatriz na testa do meu avô. Ela pergunta: Tsurugi, você realmente acredita nisso? O Tsurugi responde: aquele mestre de maldições, ele pode ser um lixo, mas o julgamento dele é até que confiável. Ele até mesmo saiu do tráfico de pessoas alegando a chegada dos aliens. Então ele completa: além disso, você viu, não é? E aí nesse instante nós vemos o terceiro olho no rosto do Maru. Meio que a Yuka até tenta defender. Ela fala: bom, existem muitos feiticeiros esquisitos por aí. E aí o Tsurugi diz: mas ninguém tem tantos olhos. Logo a Yuka sugere perguntar diretamente pro Maru, mas o Tsurugi recusa essa ideia, dizendo: não, é inútil. Foi o Uzami mesmo quem apresentou o Maru como intérprete auxiliar do tratado. E ele não disse que o Maru era um alien, então no fundo é a mesma coisa. É como se ele também tivesse de mãos atadas. E eles ficam meio pensativos sobre confiar no julgamento do Uzami, ou até mesmo confiar no próprio Maru. Cara, o Tsurugi tá se questionando sobre o julgamento do Uzami, ou sobre se ele pode confiar no Maru, até que ele tem uma ideia. Logo depois, a Yuki e o Tsurugi vão até aquele mestre de maldições que estava preso, e a desculpa para chegar até ele é dizer que ele tinha um objeto mágico explosivo junto com ele. Apesar do Tsurugi não querer e não gostar daquele cara, ele é a única fonte de informação no momento. Assim que eles chegam, o mestre de maldições pergunta: você veio saber mais sobre os aliens, não é? E aí o Tsurugi vai direto ao ponto. Ele pergunta: aonde você conseguiu tanta informação? O mestre de maldições responde: vazamento de dados. O sistema de órgãos públicos, ele não é tão adaptado para IA, então foi fácil pegar informação
informações privadas desse jeito. O mestre de maldições começa a contar as informações. Ele diz, esses aliens, eles se chamam de Shimurianos. A Yuka e o Tsurugi ficam meio desconfiados, porque o tom do mestre de maldições é como se ele falasse com 100% de certeza. E aí o mestre de maldições ri e diz, vocês são burros? Quem vive o sobrenatural não pode negar o sobrenatural. O Tsurugi então pede provas da existência desses aliens. E aí o mestre de maldições revela que existe uma nave com 50 mil Shimurianos sobrevoando o planeta. O Tsurugi e a Yuka ficam de boca aberta. Eles falam, mas uma nave dessas? Como assim? Como ninguém viu? O mestre de maldições faz a suposição que talvez essa nave esteja embaixo de um véu mágico, ou até mesmo algo que eles não conhecem. E aí entra um questionamento. Será que esses 50 mil aliens conseguem usar Jujutsu? Se eles puderem, eles iam conseguir manter essa nave autossuficiente por um bom tempo. Mas cedo ou tarde, eles iam precisar descer para procurar recursos. Vocês acreditam que o Tsurugi e a Yuka vão atrás de uma nave alienígena sem autorização nenhuma? Um pouco antes, o Tsurugi e a Yuka conversavam com aquele mestre de maldições. Então ele revelou que na noite de amanhã, às 8 horas, em Nagano, os aliens vão precisar de suprimentos. Então a nave deles vai ficar visível. E se eles forem lá, eles vão conseguir ver tudo com os próprios olhos e saber se tudo é verdade ou não. Depois disso, o Tsurugi e a Yuka saem dali. Então eles começam a conversar que por mais que o mestre de maldições tenha sido bem cooperativo, pra quem tá no alto escalão pode achar que isso é uma traição ou até mesmo uma rebelião. E aí na noite do dia seguinte, eles começam a escalar uma trilha na floresta. A Yuka questiona, e se a nave não estiver no topo, e sim na base da montanha? O Tsurugi responde, olha, normalmente a gente ia imaginar que a nave ficaria no topo, não é? Eles continuam andando, até que a Yuka começa a falar sobre o anel, mas o Tsurugi corta ela bem seco. Ele fala, eu não vou devolver o anel. A minha avó Maki sempre foi chamada de fracassada nas 3 famílias, mas mesmo assim ela nunca desistiu, e ela calou todo mundo com a sua própria força. A Yuka fica pensando em silêncio, calou todo mundo? Ela, na verdade, acabou com a família inteira. Depois ela começa a refletir que cada um deles busca a sua própria verdade. O que ela decidiu foi fazer a busca pelo anel, e que o anel fosse devolvido pra ela. E o irmão dela, Tsurugi, ele sempre quis devolver. Talvez seja por isso que ele luta tanto pra superar os seus limites e ficar mais forte. De repente, uma luz explode no céu e uma nave gigantesca passa por cima deles. Cara, uma nave gigantesca alienígena acabou de aparecer bem na frente do Tsurugi e da Yuka. Tsurugi diz, parece que é verdade, os aliens vieram mesmo. E realmente, isso é um nível de ameaça especial, como o Ryomen Sukuna. Tsurugi continua dizendo que eles precisam descobrir o porquê que os aliens vieram pra Terra, porque esse é o papel deles como feiticeiros Jujutsu. Eles sentem todo aquele peso, toda aquela responsabilidade, e seus avós, Maki Zenin e Yotokotsu, não estão mais entre eles. Então agora é como se tudo dependesse dos dois, e para conseguir seguirem, eles decidem se tornar mais fortes, e tão importantes quanto seus avós. Enquanto isso, o Maru acaba de reencontrar o seu irmão Cross. O Cross nem faz questão de olhar pro Maru, só fala que o Maru deve continuar próximo dos feiticeiros da Terra. O Maru fica meio em dúvida e pergunta se isso é realmente necessário. Ele diz que os humanos da Terra são bem parecidos com os Shimurianos, e aí o Cross responde, parecidos ou não, sempre haverá pessoas boas ou más. Então não é você quem decide isso, o que é certo ou errado. Isso cabe ao nosso comandante. E no momento, a nossa opinião tá dividida, se vai ser conflito ou coexistência. Ouvindo aquilo, o Maru fica pensando, conflito? Isso não pode ser uma opção. E aí ele vai pra nave dizendo que tem suas tarefas pra fazer. O Maru então pede pro Cross voltar amanhã, pra eles tomarem café da manhã juntos, dizendo que tem várias comidas ótimas. E aí o Cross simplesmente responde seco, eu tô ocupado. E aí ele volta pra dentro da nave. Mais tarde, a Yuki e o Tsurugi chegam na estação de trem, e como a Yuki esqueceu seu passe da escola Jujutsu, eles acabam se separando. O Tsurugi diz que vai ter que refazer o vínculo, e aí ele pede pra Yuki aí na frente. Assim que eles se separam, a gente vê o Maru em cima do telhado, e aí o Tsurugi se aproxima dele e fala, ei Maru, o que você tá fazendo? O que você tá aprontando aí em cima, hein? Mas quando a gente vê por outro ângulo, não é o Maru, e sim o Cross, o irmão gêmeo dele. O Tsurugi fala, você não pode ficar aqui em cima, se alguém te ver aqui vai achar que você quer se jogar. Ele faz uma piadinha jogando verde, no seu planeta não existe isso não? E aí o Cross responde bem seco, cala a boca, não fala comigo. E de repente, ele desaparece do lado do Tsurugi, deixando ele pra trás. E aí o Tsurugi fica muito puto pensando, mas que jeito é esse? Cara, o Uzami acabou de passar uma missão pro Tsurugi, a Yuki e o Maru irem atrás de um tubarão comedor de gente. A Yuka pergunta, esse tipo de trabalho não deveria ser das autoridades? O Tsurugi também pergunta, então por que os feiticeiros deveriam se envolver nesse caso? E aí o Uzami conta que esse caso aconteceu em Gifu, que é um lugar que não tem nem praia perto. O Tsurugi pergunta, então será que esse tubarão saiu pelo rio? Mas o Uzami diz que não, que esse tubarão tava nadando na floresta. Após isso, eles entram no trem, e o Tsurugi começa a pensar na noite anterior, quando o Maru mandou ele calar a boca. Ele comenta que tudo isso é muito estranho, porque os espíritos amaldiçoados só poderiam aparecer em Tóquio. O Maru pergunta, espíritos? Como assim? E aí o Tsurugi irritado fala, então hoje você tá falando comigo, né? E aí o Maru fica sem entender nada. O Tsurugi pergunta, os aliens não sabem disso? Vocês também usam técnicas amaldiçoadas, não é? A Yuka comenta que a única coisa que ela sabe é sobre a origem dos yokais, fantasmas e também aparições, que é por causa do acúmulo de energia amaldiçoada que vaza das pessoas desse país. O Tsurugi responde, mas as missões de caça aos monstros, elas não acontecem em nenhum lugar além de Tóquio sobrenatural há décadas, e isso acontecer justamente quando os aliens aparecem. Até então, o Maru não tava entendendo onde o Tsurugi queria chegar. E aí a Yuka diz que ele tá querendo saber se os aliens não tem nada a ver com essa aparição
do tubarão. Maru se levanta dizendo: o quê? Meus compatriotas não tem nada a ver com essa coisa que você mostrou agora há pouco. E nós também não comemos gente. Depois ele se desculpa e diz que vai contar tudo pra eles quando ele puder. Então a Yuka fala que entende que provavelmente ele não pode falar pelo mesmo motivo que o Zami também não pode. E que ela sabe que o Maru não é um cara mau. E aí o Maru abre um sorriso dizendo: ah, Yuka. E ela diz: bom, talvez. Um tempo depois começa a investigação e parece que foram 2 vítimas e 3 testemunhas. Todas elas viram esse tubarão perto do corpo da vítima. Mas o mais estranho é que nenhum dos locais tinha água por perto. A Yuka pergunta pra esse velho: você tem certeza que viu isso? E ele diz: eu tenho certeza, menina. Eu vi com meus próprios olhos, numa noite sem lua. Depois ela entra em contato com o Tsurugi, passando as informações. Diz até mesmo que o resultado da autópsia não mostrou que era marca de alguma mordida de urso ou algo assim. Tsurugi pergunta: será que esse tipo de coisa anda acontecendo pelo Japão sem que ninguém saiba? E aí o Maru pergunta: como assim? E a Tsurugi olha pro Maru e pergunta: o que eu tô querendo dizer é, se vocês aliens não estão planejando invadir a gente em segredo. O Maru fica irritado e começa a dizer: será que vocês seres humanos têm a moral de falar da gente desse jeito? E a Tsurugi pergunta: como é que é? Vocês chegam na casa dos outros e têm a cara de pau de falar assim? O Maru se cala um pouco e diz que não vieram pra terra porque eles quiseram. E depois ele pergunta: por que o Tsurugi ficou tão irritado assim, sendo que ele não fez nada? E irritado, o Tsurugi fala: eu sou um feiticeiro e eu posso acabar morrendo em alguma missão. Eu não posso deixar um pateta como você ao meu lado. O Maru responde: o meu irmão falou a mesma coisa, mas por qual motivo eu sou um pateta? O Tsurugi volta a falar sobre o caso do sequestro, e aí ele pergunta por que o Maru não usou aquela técnica amaldiçoada antes. E aí o Maru diz que ele já explicou que ele não podia usar. O Tsurugi então pergunta se a prioridade dessa ordem vem antes mesmo de salvar a vida de uma criança. E aí o Maru fica sem palavras. Só que aí, nesse exato momento, um tubarão passa bem na frente dos dois e eles gritam: o quê? É o tubarão! Rapidamente, o Tsurugi se prepara pra atacar, mas o Maru diz pra ele não fazer isso, senão ele vai acabar queimando toda a floresta. Depois disso, o Tsurugi começa a gritar: tá bom, mas o que você vai fazer então, ô cabeção? E aí do nada o Maru corre e abraça aquele tubarão. Ele grita: se eu imobilizar esse tubarão, você consegue cortar ele sem colocar fogo, não é? E aí o Tsurugi se prepara pra cortar e diz: não me subestima, eu não preciso da sua ajuda. Só que aí do nada, a gente vê um rosto dentro daquele tubarão. Ele fala: ué, é a primeira vez que eu vejo vocês por aqui, seus pirralhos. E aí tanto o Tsurugi quanto o Maru tomam um susto. Eles falam: caramba, você é só um tiozão. E ele diz: eu não sou um tiozão, eu tenho 46 anos. Depois ele pergunta: o que os feiticeiros da escola Jujutsu estão fazendo no interior? Além disso, eles perguntam como é que ele conhece a escola Jujutsu, e ele vai lá e fala que se formou lá alguns anos atrás. Depois disso, o Maru explica que eles estão na missão, atrás de um tubarão comedor de gente. E aí o tiozão começa a dizer: o quê? Comedor de gente? É claro que não. Na verdade, ultimamente eu só tenho tomado uns gorós por aí e comido uns petiscos. Depois disso, o tiozão se apresenta dizendo que o nome dele é Osada, e que antes ele era um feiticeiro Jujutsu, e que na verdade o que tá rondando por ali é um tigre comedor de gente. E aí o Tsurugi fica impressionado dizendo: o quê? O que um tigre selvagem tá fazendo aqui no Japão? Só que o Maru fica em dúvida, ele não sabe que é um tigre. O tiozão então explica que há cerca de 25 anos atrás, um casal de tigres foi trazido pra essa montanha, e desse casal acabou nascendo um neto. E por mais que aquele pequeno tigre fosse muito esperto desde pequeno, ele não sabia se comunicar, mas bastava ele olhar que ele já entendia o que o tiozão queria dizer. E bom, graças a um certo fundo sobrenatural, painéis gigantes foram instalados, e aí por conta disso, o rio acabou secando, e aí por causa disso, todo o ecossistema acabou mudando. E eles perguntam: ah, então foi isso que aconteceu, então as pessoas viram você caçando aquele tigre, é isso mesmo? Depois o tiozão conta que a técnica amaldiçoada dele acaba puxando as habilidades de que ele invoca, e que na verdade, ele não tá caçando aquele tigre, ele só quer resgatar ele. Tsurugi então diz que isso não vai ser possível, já que esse tigre já provou o sabor da carne humana, e agora ele não vai querer parar. O tiozão fala que ele entendeu, mas que eles precisam ver as coisas de outro jeito. Esse tigre foi expulso de casa por causa dos humanos, e agora ele também vai ser morto por causa deles? O tiozão conta que a casa dele fica bem afastada da vila, e que ele quer cuidar desse tigre lá, já que ele é um feiticeiro, isso vai ser molezinha. Tsurugi fala: não cara, nem pensar. E aí o tiozão diz que ele decidiu coexistir com aquele tigre, e que desistir disso tá fora de cogitação. Ouvindo sobre coexistir, o Maru começa a pensar que deve fazer algo. Então ele tenta se juntar ao tiozão e convencer o Tsurugi. Só que o Tsurugi diz: não, e se esse tigre matar mais pessoas? O que você vai fazer? E aí o tiozão fala: bom, não é como se eu fosse cometer seppuku ou algo do tipo. Tsurugi fala: mas mesmo que você cometa, isso não vai ajudar as pessoas, nem a família delas. E aí do nada o tiozão sai vazado, dizendo que sentiu a presença daquele tigre por causa das suas habilidades de tubarão. O tiozão corre até uma árvore, vê na marca de sangue, e aí quando ele percebe, aquele tigre já tá bem em cima dele. Do nada, aquele tigre pula, e aí ele corta o braço do tiozão. Rapidamente, o Tsurugi corre pra ajudar, dando um jogo de corpo, jogando aquele tigre pra longe. Maru olha irritado pro Tsurugi, dizendo pra ele não fazer nada e pra ele esperar. Só que o tiozão diz: não, deixa ele. E então, rapidamente, o Tsurugi começa a se preparar pra sacar sua espada contra aquele tigre. Nesse instante, o tiozão começa a se lembrar da primeira vez que ele viu aquele tigre. Ele começa a conversar com ele, dizendo que ele também tava sozinho. Até que ele olha pro lado e vê que a mãe do tigre também tava ali. Ele fala: opa, foi mal, mas quer dizer, mais cedo ou mais tarde os pais também vão morrer, não é? Ele se senta conversando com aquele tigre, dizendo que a solidão não é tão ruim e que ele tem certeza que mais tarde esse tigre vai se tornar mais forte. E se um dia esse tigre não souber o que fazer, com certeza eles podem morar juntos.
Até que um certo dia, ele vê a marca de um tigre na frente da casa dele, como se aquele tigre tivesse ido procurar ele. Ele pensa, mas talvez aquele seu eu de antes, depois de ter provado sangue, não exista mais, não é? Será que realmente não tem mais volta? E aí na cena seguinte, a gente vê aquele tiozão chorando e pedindo desculpas, enquanto aquele tigre avança pra cima do Tsurugi. Se passa um tempo e o Maru se senta na frente do corpo daquele tigre, enquanto o tiozão pede desculpas pro Tsurugi, dizendo que acabou empurrando algo terrível pra ele. Mas o Tsurugi diz, não relaxa, eu sei como é que é, faz parte do trabalho. O Tsurugi vai até o Maru, e aí o Maru começa a contar a verdade, dizendo que a função dele é coletar informações para decidir se os Shimurianos e os humanos podem coexistir, e que o motivo dele não ter usado a sua habilidade naquele dia foi porque ele é compartilhado com seu irmão gêmeo, e ele estava proibido de usar, a menos que fosse um caso de emergência. Quando o Tsurugi começa a pensar nisso, ele percebe que quem estava ali naquela noite não era o Maru, e sim o irmão dele. E aí o Maru conta que se ele usasse aquela habilidade naquele dia, o irmão dele ia perceber. E aí eles iam chegar na conclusão que os terráqueos não são confiáveis. Por isso que ele acabou hesitando em usar aquela habilidade de salvar a criança. Tsurugi começa a se sentar perto do Maru e pergunta se tá tudo bem ele contar tudo isso. E o Maru diz que não. Então ele pede pro Tsurugi guardar segredo. E aí o Tsurugi diz, tá bom, mas então por que você quis me contar tudo isso? E aí o Maru responde, é porque eu quero me dar bem com vocês. E que talvez eles estejam na mesma situação que aquele tigre. A única diferença é que eles podem se comunicar. E aí do nada, um filhote de tigre começa a sair da floresta com um sorriso fofo. Quando o Tsurugi vê aquele filhote de tigre, ele se levanta sacando sua espada e diz, ah, então ele tinha um filhote. E aí o Maru começa a dizer, espera, Tsurugi! E aí na cena seguinte, a gente vê o Tsurugi levando aquele filhote de tigre pro tiozão. O Tsurugi fala, e aí tiozão, vê se não tira o olho dele dessa vez, hein? E aí o tiozão segura aquele filhote de tigre, dando um abraço bem forte. O Maru pergunta se o Tsurugi tem certeza disso, e o Tsurugi diz que o ponto não é se ele tem certeza ou não, é que ninguém sabe como é que vai ser o futuro desse tigre. E o mesmo vale pra eles. Ouvindo o Tsurugi falar daquele jeito, meio como se ele fosse dar uma chance pro Maru e pros Shimurianos, deixa o Maru muito feliz. E aí lá no final da página, a gente vê a Yuka conversando com os cidadãos. E aí aquelas velhas começam a dizer, nossa, você parece tanto comigo quando eu era mais nova. A Yuka fica meio pensativa e diz, olha, eu tenho que